Vamos começar o nosso encontro de hoje esfregando as nossas mãos, para a gente ativar o nosso poder de curadoras. Nós, mulheres, somos curadoras natas. Nós temos esse poder, este amor na nossa mão. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos começar hoje a nossa live, o nosso encontro. Porque isso pra mim, gente, eu vou ser sincera pra vocês, está sendo mais do que fazer uma live, está sendo um encontro. Então, vamos lá, vamos começar aqui esfregando as nossas mãos. Vocês vão sentindo que a mão vai aquecendo e é muito gostoso, eu adoro. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, funcionário já chegando aqui. Eu vou colocar um blend de óleo essencial que eu gosto muito e eu vou até indicar para vocês que eu particularmente gosto muito de óleos essenciais. Eu tenho um kit muito gostoso da Samia e eu vou colocar aqui na minha mão. Ó, esse blend, gente, ele é de laranja, sândalo e lavanda. E eu vou colocar aqui, ó, uma gotinha, não precisa pôr muito. E eu vou ativar. Ó, que delícia! Gente, se vocês pudessem sentir esse cheiro aqui, nossa, se você tem um óleo essencial aí na sua casa que você goste, use, passa assim na sua mão e você fricciona. Ó, nossa, eu vou mandar pra você essa energia gostosa, essa delícia que tá aqui, que ficou um ambiente muito gostoso para começar a trabalhar essa nossa energia, porque hoje, gente, nós vamos falar sobre autocuidado. Olha que tema interessante, autocuidado. Pensa você aí, o que você entende de autocuidado? Autocuidado para mim é um ato de amor, de carinho, de respeito, de preservação que eu tenho comigo mesma. Autocuidado é quando eu me olho e eu me aceito. Autocuidado é quando eu cuido de mim. Quando eu tomo um banho, é quando eu não me julgo. Autocuidado é um ato profundo de autoaceitação. Vocês vão ver aqui comigo, gente, que tem alguns temas e algumas palavras que eles são extremamente repetitivos. E eu entendo de uma forma muito verdadeira que a gente precisa ser repetitiva em algumas coisas, porque se a gente é repetitivo no negativo, a gente também deve e pode ser repetitivo no positivo. Então, se a gente repete ações negativas, a gente também deve repetir de forma consciente coisas positivas. Então, eu vou bater bastante nessa tecla com vocês, porque eu quero ensinar, despertar e tocar teu coração para que você entenda que você pode e deve se priorizar, se cuidar, se amar. E hoje o meu tema aqui escolhido foi vou ter assim, olhar direitinho, porque não é auto-amor, é auto-cuidado. Falar assim, puxa vida, será que eu tenho que aprender a me cuidar? Sim, você precisa, assim como eu precisei. Assim como todas nós precisamos aprender a cuidar da gente mesma. E às vezes o cuidado é algo muito simples. É algo que muitas vezes a gente deixa para depois. A gente faz aquela palavra feia, que é procrastinação. A gente procrastina o nosso cuidado. Mas observe
que a gente não procrastina o cuidado com o outro. O cuidado com o outro a gente faz ali, de bate pronto. E o cuidado com a gente mesma, a gente deixa bastante a desejar. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre autocuidado. E eu vou trazer para vocês aqui o autocuidado dividido de algumas formas. Porque tem o autocuidado que a gente tem de uma maneira para a sociedade. Tem o autocuidado, até fiz uma colinha hoje aqui, tá, gente? Vocês sabem que eu não sou de colinha, mas é bom às vezes a gente organizar o nosso pensamento. Eu sou uma pessoa bastante assim, que assim, bem, vamos dizer assim, eu me proponho a fazer uma coisa, eu venho e faço. Mas às vezes é bom a gente organizar a nossa linha de raciocínio, porque isso também é uma forma de eu cuidar de mim mesma. Porque eu estou cuidando do meu mental. O meu mental, ele merece esse cuidado. Vamos subir aqui, Kikinho? Deixa eu trazer o gato aqui, gente. Porque, ó, aqui, ó. Funcionário que é bom funcionário, vocês sabem que chega na hora de trabalhar, ele vem aqui, né? Então, ó, Kikinho, dá boa noite para todo mundo. Que nós temos muitas donas de animaizinhos, gateiras, mães de gatos, cachorrinhos e afins. Então, assim, vamos dar boa noite para todo mundo, que todo mundo quer ver você, ó. Esse é meu magrelo. Esse gato, gente, ele é puro pelo. Ele é enorme, mas ele é puro pelo. Ele é bem magrinho. Você sabe que eu já passei em vários veterinários, né? E eu sempre me preocupava, porque eu achava que Kikinho era magrinho demais. E todas as veterinárias falaram que é do biotipo dele. Ele é um gato bem magro. Então eu não fico preocupada mais com ele, porque eu sei que ele tá bem. Mas, voltando aqui ao nosso tema principal, é autocuidado. Então a gente tem o autocuidado de uma forma social, nós temos o autocuidado com o nosso espiritual. Será que você está cuidando da sua vida espiritual? Autocuidado com a nossa emoção. Nossa, agora a gente vai falar de assuntos profundos, né? E o autocuidado com o nosso físico. Eu fiz dessa forma porque eu acho que a gente tem muitas vezes, para a gente conseguir organizar a forma como a gente se comunica com a gente mesma, a gente também tem que organizar a forma como a gente constrói a nossa nova crença positiva, o que eu acho que é uma coisa muito boa. Então a gente subdividir o autocuidado desta forma. Então, autocuidado com a sociedade, autocuidado com o nosso físico, autocuidado emocional com a nossa emoção e nosso autocuidado com a nossa vida espiritual. Então, vamos discorrer este assunto. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso encontro. Como eu falei no início, para mim esses encontros, essas lives estão sendo muito mais profundas do que simplesmente a gente só tá fazendo uma live. Live para mim às vezes era um bate-papo, era uma coisa assim, e aqui para mim tá sendo um grande encontro, um grande prazer em estar aqui compartilhando de tantos saberes, de tantas ideias, de tantos insights que vão vindo para mim. É muito prazeroso estar aqui. Bom, Maíra, muito obrigada. Gostou do tom de batom? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu venho aqui para fazer a live, eu sento aqui e eu abro a câmera do celular para eu dar aquela checada, porque afinal de contas é uma forma de autocuidado, porque eu gosto do que eu quero ver, né? Óbvio. E vocês não têm ideia do quanto de maquiagem que a gente passa, que eu passo, pra vir aqui, porque parece que eu tô com uma maquiagem ultra simples, que eu tô assim, só com aquele pozinho, assim, gente, e assim, a câmera, eu não tinha ideia, porque até então eu tava sempre nos meus grupos, e pros meus grupos, assim, aquela minha maquiagem bem basiquinha,
ela tava boa, tava suficiente, mas aqui, gente, vem, olha, é bastante blush, não aparece. Como essas coisas de imagem, de câmera, é um mundo muito doido, muito novo pra mim. Mas vamos lá à nossa aula. Eu vou sugerir pra você que tá aqui, que você pegue um papel e que você anote essas coisas que eu falei, para você entender qual é o caminho de autocuidado. E vou dizer para vocês mais uma coisa. Eu ia começar a aula de hoje aqui com o Antônio, porque eu ia trazer exatamente o exemplo de onde começa o autocuidado. Porque a gente vem nesse mundo, quando a gente é filho, né, bebê, ali com a nossa mãe, a gente vem numa fragilidade tão grande e que muitas vezes o autocuidado, ele é uma prática que ele é ensinado. Então eu quero aqui ensinar vocês a terem o autocuidado. E eu queria ter começado com o Antônio aqui, porque ele é o exemplo talvez mais próximo que eu posso ter aqui de vocês, exatamente para mostrar o que é o autocuidado. Porque quando é uma criança ali muito pequenininha, você vai ensinando que se ele levantar, ele vai bater a cabeça ali, que se ele fechar a mãozinha na gaveta, ele vai prender o dedo. Isso é o autocuidado físico. A gente vai ensinando. E aí a gente vai entendendo desde pequenininho. Você aprendeu desde pequenininha que você precisa cuidar de você mesma. E o que é o mais simples de um autocuidado? É o autocuidado que você dá para o teu físico, para o teu corpo. Então você se alimentar, nós vamos começar aqui pelo físico. Você se alimentar de uma forma saudável é um autocuidado. É um ato de amor que você tem por você. Você fazer um exercício físico é um outro autocuidado. Nem me fale em exercício físico, gente, porque eu ando trabalhando tanto que a minha esteira, ela tá aqui na minha frente, porque eu olho pra ela aqui, eu falo, oh, minha querida, estou com saudade de você, de subir em você e suar um pouquinho. Mas nesse momento, este autocuidado da Elo não tá rolando, mas estão rolando muitos outros. Porque a gente também não consegue colocar todo o autocuidado ao mesmo tempo. Porque a gente precisa focar em várias coisas da nossa vida. Mas continuando, a gente precisa cuidar, você precisa cuidar da qualidade do seu sono. Será que você dorme bem? Eu sou uma pessoa que não consegue dormir com nenhuma luzinha acesa, nem a luzinha da televisão, nem a luzinha assim de um rádio relógio, nem pensar. Eu sou uma pessoa que aprendeu a dormir na escuridão. Por que eu falo aprendeu? Porque antes eu tinha muito medo, então eu sempre dormia com a janela meio entreaberta para que pudesse entrar a claridade. Mas eu vou dizer para vocês que aquelas sombras que formavam me assustavam mais do que a escuridão absoluta. Então eu aprendi a dormir com tudo na maior escuridão. Aquilo ajuda a você a dormir de uma forma melhor. Por quê? Porque, gente, a entrada da luz elétrica, ela mudou o relógio biológico do ser humano. Então a gente precisa, tô vendo gente aqui falando que só dorme com TV. Eu não sei o seu nome, mas deve ser Adriana, que deve estar Adri aqui. Querida, eu também já fiz isso, porque eu sentia que a televisão fazia uma companhia. E às vezes, naqueles nossos momentos de solidão, a TV é nossa companheira. Agora, sugestão. Sabe o que eu começava a assistir? Eu punha naqueles documentários
da Discovery e eu deixava aquilo ali, aquela voz meio grossa assim de fundo, aquilo me ajudava no sono, mas a claridade não é bom. Exatamente como a Maíra disse, a gente precisa liberar a melatonina. Agora, dormir, gente, é algo muito necessário e é um ato de muito autocuidado que a gente tem com a gente. Então, uma boa sugestão para uma boa noite de sono é a gente ter um ritual. Eu sou uma pessoa que ritualiza muito das minhas coisas. E o banho eu faço todo um ritual. Então eu tomo banho sempre antes de dormir, independente se eu tomei banho durante o dia, se eu fiz alguma outra coisa, não interessa. O meu ritual do banho, ele começa em eu esticar. Eu gosto de dormir naquela cama esticadíssima. E ela é assim, eu tenho uma quantidade de travesseiros, eu sou muito metódica para dormir. Eu acho que eu precisei ser metódica por conta das minhas visões, das coisas que eu tinha, aquilo acabava me assustando. Então eu sempre fiz tudo muito igual para dormir, o que me dá bastante segurança e eu continuo fazendo e eu ensino esse ato de autocuidado para os meus filhos. Então o Antônio, que é pequenininho, ele tem o ritual dele. O Adam, que é um pouco maior, também tem um ritualzinho dele de tomar banho, do pijama, de como ele arruma a cama dele, de como ele vai dormir, o tempo que ele tem para ele assistir um pouquinho mais de desenho antes dele dormir, tudo de forma muito ritualizada. Nós, seres humanos, gostamos de uma rotina. A gente se sente seguro com a rotina. Vamos lembrar da nossa criança? Teve muitas pessoas que na live acho que foi de domingo, gente, que eu fiz a de perguntas e respostas, que teve bastante gente que queria saber sobre como trabalhar a nossa criança. Nossa criança, ela gosta de rituais, de rotina. Então, é uma boa forma da gente trabalhar a nossa criança interior, é a gente trabalhar de forma ritualística com coisas que são a nossa obrigação. Nossa alimentação, nosso sono, isso é bem importante. Mesmo os nossos rituais de exercício físico, tudo isso é bem importante. Estamos aqui falando hoje de autocuidado com o nosso físico. Olá, tem mais gente como eu aqui que gosta de tomar banho de lençol esticadinho. Muito bom. Ó, vai ter gente aqui falando assim, hoje vou dormir ouvindo a minha meditação. Lindo, lá no meu canal do Telegram, como eu falei pra vocês, lá vai ter um conteúdo mais direcionado, porque eu tô entendendo que quem tá indo pra lá tá realmente já mais comprometido com a proposta de trabalho que eu faço aqui. Eu brinco, gente, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter essa aparência meio novinha, eu sou muito profunda em tudo que eu falo, em tudo que eu ensino. Aqui não tem superficialidade de forma alguma. Aqui, entrou aqui, começou a participar, você vai entrar numa energia para modificar a sua vida. Então, se você cansou da sua formazinha de viver e quer aprender uma coisa diferente, não é uma, quer aprender uma nova forma de você vivenciar a vida, vem, participa, faça parte desse núcleo. Ó, o pessoal tá perguntando, gente, como que faz para entrar no meu Telegram? Você precisa ir na minha bio. Na minha bio tem um link. Nesse link você vai abrir todas as formas que você tem de se comunicar comigo. Então é a minha lista VIP, meu canal do YouTube e o meu Telegram. Façam parte, que você vai ver que é muito legal, que já tem um conteúdo bem exclusivo e interessante no canal do Telegram, tá, gente? E assim, vocês vão ver que eu vou fazer sempre nos mesmos dias, vou estar soltando as mesmas coisas, claro que sempre com um conteúdo bem interessante e um detalhe, profundo. Eu sou uma pessoa profunda, minha mãe ainda brinca comigo, ela fala que eu sou profunda demais, mas gente, eu não sei ser diferente. Eu sempre fui muito fundo, tanto na minha dor, porque era ali que eu me abastecia, era ali que eu aprendia a como sair daquela situação, também como eu sempre fui muito profunda quando eu me realizo e eu entendo alguma coisa.
Eu não tenho como ser muito diferente, gente. Então, se vocês gostam de profundidade, daquilo que realmente vai tocar teu coração e vai fazer você ali alavancar, você mudar a sua forma de você se relacionar com você e com o seu ambiente. Eu falo seu ambiente porque a gente não deve focar só em relacionamento afetivo. Porque, gente, meninas, mulheres, nós somos muito mais do que só um relacionamento ou vários relacionamentos. Nós somos muito maiores do que isso. Primeira pessoa desse autocuidado com quem a gente deve ter é com a gente mesma. Então, vamos lá. Nós falamos de autocuidado da atividade física, da alimentação saudável, do dormir e do descansar. Gente, olha, descansar é você encontrar, porque descansar não é simplesmente você deitar no seu sofá e ver o mundo passar. Eu, particularmente, não dou conta de fazer uma coisa dessa. Para mim, descansar é eu fazer algo que eu gosto muito. Vou brincar com vocês. Eu amo vir aqui. Se eu falar para vocês que me dá uma oxigenada, que eu recebo uma energia maravilhosa, é vir aqui falar. Eu amo fazer isso aqui. Então eu acho muito gostoso. Então assim, não deixa de ser um descanso. Porque eu venho aqui, eu coloco a minha música, eu coloco o meu ambiente, eu tô aqui num lugar extremamente agradável e criado por mim. A gente pode criar os nossos ambientes prazerosos dentro da nossa casa, tá? Deixa eu pegar minha água aqui. Porque eu vou falando e eu vou ficando com a garganta seca. Deixa eu fazer só uma colocação aqui. Tá falando aqui, a Maria Alice, tá dizendo que ela é muito profunda e sofre com isso. A grande história, Maria Alice, é a gente saber onde a gente pode ser profunda e onde a gente pode ficar um pouco mais em silêncio. Dependendo da pessoa, não adianta a gente entrar na profundidade porque ela não vai ter compreensão. Não é maldade da parte dela. Às vezes ela não tem compreensão para tamanha profundidade. Então a gente silencia. Então aqui, por exemplo, eu vou na profundidade porque eu sei que quem tá aqui, quem tá me ouvindo, tá profunda. Tá querendo. Então me dá a liberdade de eu ir, super profunda com vocês. Então esse é o grande objetivo. Tô gostando muito, gente, que vocês gostaram da meditação que eu fiz. E eu amo fazer meditação conduzida, porque sabe o que acontece? Quando eu me proponho a fazer a meditação, aquilo vem para mim. Eu entro fundo e eu faço. Aquilo é o que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo, que eu coloco em palavras para vocês. Então, por isso que é tão gostoso. É uma vibração de cura, isso eu não tenho dúvida. Bom, vamos a um outro ponto, porque eu acho que pelo horário, eu não sei se a gente consegue eu passar todos os tópicos aqui para vocês do autocuidado. Caso eu não consiga colocar todos, a gente vai para a live de quinta, eu continuo esse caminho aqui com vocês do autocuidado, porque eu acho muito importante. Vamos falar do autocuidado emocional? O que vocês acham? E daí eu tento separar o autocuidado com a sociedade, o autocuidado com o nosso lado espiritual. Eu deixo isso, de repente, para uma segunda live, para a gente ter espaço da gente falar sobre tudo isso, tá? Então vamos para o autocuidado com a nossa emoção. É muito interessante. O autocuidado sempre me vem como algo que a gente pode aprender a ter, a ser e a praticar com a gente mesma. Tenho certeza aí que muito autocuidado com o seu lado emocional você negligencia. E a gente negligencia por quê? Porque a gente se distrai, que essa é a verdade, a gente se distrai com a vida, com as pessoas à nossa volta e com as nossas dores. Olha que coisa interessante a gente se distrair com as nossas dores.
Ó, o que é um autocuidado com a nossa emoção? É a gente praticar o perdão, é a gente ter, eu vou falar de todos primeiro, é a gente ter compaixão, é a gente ter amor pela gente mesma, a gente ter iniciativa com as nossas coisas e tendo coragem, e a gente acreditar na vida. Eu vou até colocar isso para vocês novamente, porque eu acho muito interessante. Então vamos lá, gente, anotem aí. O que é ter um autocuidado com a nossa emoção? Anotem aí. A gente praticar o perdão com as nossas histórias, compaixão com a gente mesma, amar, sim, a gente ter coragem, a gente ter iniciativa, vamos anotar aí, e a gente acreditar na vida, a gente ter ações de positividade. Então, vamos começar falando sobre o perdão. O perdão, gente, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem pra gente se libertar. Porque a gente tem que entender que errar faz parte da evolução sua, minha, como seres humanos. A gente precisa fazer errado pra gente aprender qual é o caminho certo. A gente precisa errar pra gente aprender o que a gente quer e o que a gente não aceita. Porque não tem um caminho reto, um caminho único. Ou a gente faz, por isso que a gente precisa ter a iniciativa para a gente poder errar, para a gente poder entender o que é acertar. Não existe vida sem erros. Não existe. Porque a gente não tem só como fazer coisas que a gente só acerte. Olha que coisa interessante isso. Então, a gente erra. Só que o que a gente acaba fazendo com a gente mesma? A gente pega pesado com os nossos erros. Será que você faz isso? Eu já fiz muito isso comigo. Eu falava, gente, eu não precisava que ninguém dissesse pra mim que eu tinha errado, que não tinha ficado bom. Eu ficava ali, ó, pesadíssima comigo. Eu pego assim, e se eu não observar, eu ainda pratico isso comigo. De vez em quando, não, sempre. Eu pego aqui as minhas lives, eu pego os meus textos, eu pego tudo que eu faço e eu começo. Isso não tá bom, eu podia ter feito melhor, e não sei o quê, e vou pegando pesado comigo. E olha, se eu faço isso, é muito provável que você também faça. Então eu fico muito atenta e eu falo, Heloísa, você não precisa pegar tão pesado com você. Tá bom o que você fez. E não é porque eu estou querendo a aprovação, mas eu estou ali me cobrando, porque eu quero acertar. E às vezes a gente erra. E errar faz parte do aprendizado. Então, se você está num momento onde você está errando, ou você está colhendo frutos deste seu erro, porque às vezes a gente tem atitudes, a gente faz escolhas que são erradas. Então, se você está fazendo isso com você, se você está se julgando, se você está se machucando por conta dos seus erros, do seu passado, porque tudo é ação e reação. A gente errou, a gente vai colher algo mais difícil, mas você não precisa fazer isso com você. Aí a gente entra na compaixão, que é a gente olhar pra gente mesmo e a gente não pegar pesado. Olha, eu sei que eu tô falando pra você que é difícil. Eu tô conseguindo ler um pouquinho aqui o que vocês estão escrevendo e eu tô vendo assim o quanto isso, tudo que eu tô falando, tá entrando profundo dentro de vocês. Que bom, gente! Abra o seu mental e o seu coração para você receber tudo isso que eu tô falando.
não como uma grande verdade, mas como aquela ponte para você encontrar a sua verdade. Que eu seja aqui com as minhas palavras, que eu seja a ponte para você entender onde isso vibra dentro de você mesma. Vocês sabem que quando a gente fala de compaixão, eu não tenho como não lembrar de Kuan-Yin. Para quem não sabe, é que agora eu não consigo, porque meu baralho não tá aqui, ele tá longe aqui de mim, mas eu ia pegar a Kuan-Yin para vocês verem qual é a deusa da compaixão, onde ela traz que a gente tem que ter esse autocuidado, esse carinho, esse pegar leve, esse perdão com a gente mesma. Então, se você está precisando se perdoar e atuar com compaixão, ela é uma excelente deusa para trazer esta vibração, porque é uma vibração de cura que a gente tem que ter com a gente mesma. A gente não deve ser o nosso oráculo pessoal e aquele oráculo pessoal dono da verdade. Porque sabe, às vezes a gente não pratica a verdade com o outro, a gente quer praticar e ser o dono da verdade com a gente mesmo. E daí a gente não se permite errar e a gente não permite que a gente atue com a nossa compaixão, autocompaixão. Olhar para si mesma com carinho, entendendo e aceitando os seus atos falhos, porque todos temos. Aquele relacionamento que você teve, aquela escolha de emprego, aquela escolha de carreira, ou às vezes aquela palavra dura, áspera que você teve com alguém. Quantas vezes, às vezes a gente pratica esse tipo de coisa, né, gente? Quantas vezes, às vezes a gente fala algo. Eu tô devendo uma live para vocês, que eu tô organizando ela bem direitinho, que é aquilo da gente organizar nossa mente, nosso coração e nossa fala, nossa expressão. Porque às vezes a gente acaba falando, expressando o que de fato a gente não está sentindo, mas no calor da emoção, a gente solta coisas muito agressivas. Se não é com o outro, é com a gente mesmo. E daí, de novo, a gente volta no perdão, a gente volta que a gente não tem compaixão, a gente volta nesse círculo aqui, ó, que é um ciclo, né? Bem vicioso. Quando a gente não consegue ter o principal, que é a gente ter a compaixão, porque a compaixão leva a gente a praticar o perdão. É ou não é verdade? Então, ótima deusa. Acho que depois, gente, quando terminar a live aqui, vou prometer, eu vou colocar a foto da Kuan-Yin para vocês. Aqui no meu feed de notícias mesmo, aqui nos stories para ficar, porque quem tá aqui, e depois amanhã, olha que coisa boa, eu vou colocar no meu canal do Telegram, eu vou colocar Kuan-Yin e eu vou contar a história da Kuan-Yin e eu vou trazer para quem tá lá, vamos dizer assim, eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem. Então eu vou trazer os questionamentos dessa vibração da compaixão para você. Realmente, Fabiana, vou conseguir ler a sua aqui. Essa deusa é muito doce e a gente precisa dessa doçura. A gente precisa dessa doçura para a gente viver a nossa vida com mais autocuidado, com alto amor. Sem compaixão, gente, acho que nós não somos nada. E sabe, quando a gente fala de compaixão, às vezes é muito mais fácil, observem aí, a gente praticar a compaixão do que a gente atuar com a compaixão com a gente mesmo. Você olha muitas vezes um animal, você sente aquele sentimento, você vê uma criança, você sente o sentimento, um velhinho. Agora, faz o exercício, vai lá no espelho e veja se você está tendo essa mesma compaixão por você mesma.
Te desafio a fazer isso. Te desafio porque eu já me desafiei muitas vezes. A gente observar a gente mesmo e a gente praticar a compaixão, que coisinha desagradável e difícil. Por quê? Porque a gente vai lá e a gente se detona. Eu, você, tua vizinha, mesmo a moça que tem o corpo perfeito ou a gordinha que tá em paz com o seu corpinho. A gente pega pesado com a gente. Por isso, eu vou lembrar, uma das meninas aqui escreveram autoobservação. A gente se tornar observadora da gente mesma é um ato muito importante que a gente pratique isso com a gente. Muito importante. Vamos lá na nossa lista, gente, para a gente conseguir dar tempo e a gente falar de tudo? Vamos falar aqui também, a gente está falando do nosso autocuidado emocional. E eu vou falar aqui para vocês da gente ter iniciativa. Iniciativa e coragem. Eu sou uma pessoa, gente, vou falar de mim aqui para vocês, que eu sou uma pessoa de muita iniciativa e de bastante coragem, apesar de eu ser uma pessoa com alguns bons medos. Lembra lá daquela live que virou um vídeo que tá falando, aprendendo a falar sobre o medo. Eu sou uma pessoa que, apesar do medo, eu vou, enfrento e faço. Eu vou, sabe aquele assim, tá com medo? Vai com ele. Gente, esta sou eu e eu gostaria muito de ensinar, de despertar e de falar para você que tá aí, faça o mesmo. Não perca a oportunidade que a vida traz para você experienciar coisas maravilhosas. Seja você se jogar para você conhecer uma pessoa nova, ou seja, para você fazer um curso, uma viagem, se aventurar com uma nova mudança de carreira. Gente, a gente tem que ir. Eu falo isso para vocês, que eu fiz uma grande transição, ainda estou fazendo essa transição de carreira. Eu tenho mais de 15 anos, gente, de consultório. Olha, passou muito rápido, muito rápido. E ali eu tava numa verdadeira zona de conforto. Eu tinha minha sala em Alfa. E a minha mãe, por sua vez, ela foi migrando todo o trabalho dela para o online. Porque a Alfa Lux era um lugar, gente, que semanalmente passava uma média de 200 pessoas, era bastante gente. Tanto dos meus atendimentos dela, dos grupos, era uma coisa assim maravilhosa. Mas aquilo se tornou para mim uma zona de conforto. E eu só pude entender essa zona de conforto quando eu me movimentei para me afastar um pouco dela. Porque veio a pandemia e, imagina, eu era uma pessoa 100% presencial. Tanto é que o meu Insta aqui, gente, ele ficou abandonado mais de 2 anos. Eu fiz esse Instagram há muitos anos atrás, com insistência da minha mãe. Faça o Instagram, você é jovem, você tem que falar do teu trabalho. E eu super resistente, né? Fofa, taurina, teimosa, que sou, pra quem não sabe, eu sou uma taurina, eu sou touro com ascendente em gêmeos, tá, gente? Vocês que gostam disso, podem xeretar aí, porque é interessante. Eu também gosto, mas não sou grande conhecedora disso. Mas como uma boa taurina teimosa, né? Não queria fazer, mas como eu costumo ouvir a minha mãe, fiz o meu Instagram isso há muitos anos. Se vocês descerem as postagens lá, vocês vão ver. E abandonei o Insta durante mais de 2 anos. Eu fiquei com ele praticamente desativado. Ó, a Neuza falando que ela só tem o Insta por minha causa. Isso mesmo, Neuzinha. Ai de você se você não tivesse esse Insta, pra você poder me assistir. Bom, e aí eu desativei. Não é que eu desativei, eu simplesmente deixei ele lá. Porque eu fui focar, eu queria muito ter um segundo filho. Eu acabei focando a minha energia
nessa questão. E no presencial, eu tinha as minhas clientes, eu tinha os meus grupos sempre funcionaram, sempre foram grupos maravilhosos. Tanto é que tem sempre gente me pedindo, Elô, quando é que você vai fazer as constelações emocionais do feminino? Né? Eu falei, gente, olha, grupo presencial, eu acho que não vou falar nunca mais, mas para este momento, não. Então, assim, eu tive que sair dessa zona de conforto e foi minha grande mudança, gente. Porque eu vim para trabalhar aqui na minha casa, mas voltando aqui, nesse momento de você ter coragem. Gente, eu tive que ter muita coragem, porque eu deixei um trabalho pessoal. Eu nunca tinha feito absolutamente nada no online, nada. A pessoa sentava na minha sala, no meu divanzinho, naquele momento. Então eu tinha toda uma técnica, toda uma habilidade para fazer esse trabalho presencial. E não... Peraí, deixa eu só mandar meus gatos pra lá, gente, porque eles resolveram lutar aqui no meio das câmeras e se mexe na câmera, mexe em todo o enquadramento aqui. Vamos pra lá, Tony, Kikinho, caminho. E aí, gente, eu saí dali e falei assim, vou fazer dar certo aqui. Foi um ato de coragem. Depois eu vou fazer uma vivência com vocês, ou eu vou pôr essa vivência só no meu Telegram, pra vocês todos irem pra lá, que é o salto de fé. E isso é um exercício que veio pra mim e eu faço ele com muita frequência. Por quê? Porque a gente precisa se movimentar, tá? Vocês estão gostando, vocês querem a história das secretárias. Gente, eu fui secretária há muitos anos da minha mãe. Então, muitas histórias, eu vi muita gente passar e aprendi. E assim, nossa, quanto. Mas eu vou contando essas histórias pra vocês. Aí, gente, o que a gente tem? A gente tem a coragem, a iniciativa. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tá querendo que a vida nos surpreenda, que a vida traga coisas novas. Mas eu posso garantir pra você uma coisa, minha linda. Se você não der o gatilho, o início, a vida não vai trazer o novo pra você se você não praticar coisas novas. Eu vou dizer pra vocês quando que eu podia esperar, tá? Pra mim, gente, que eu ia vir numa live e eu vou contar como é que foi a primeira pra vocês. E que a coisa simplesmente ia funcionar. Foi assim, primeira live, minha mãe, faz uma live comigo, faz live de domingo, vamos falar com as cartas, porque pra quem não sabe... Eu amo e estudo o tarô e os oráculos desde que eu me conheço por gente. Vai acompanhando meus vídeos, vai no YouTube que você vai ver que já tem muita história ali, muita coisa legal que você pode entender e conhecer sobre mim. Mas vale eu sempre trazer um pouquinho isso pra vocês. E aí, gente, ela me chamou, vamos fazer live de domingo, e uau, vamos fazer live de domingo. Só que daí a minha mãe, ela tem uma vida bem profissional, bem puxada e ela não tá tendo mais energia pra fazer a live de domingo. E eu lá naquele domingo, aqui, eu e meu marido aqui, eu falei, eu vou fazer, meu Deus, eu vou fazer. Falei, Benzinho, liga a câmera que eu vou fazer. Me arrumei. E tá lá, a primeira live de domingo que eu fiz. Depois daquele dia, que tem assim, eu acho que foi no início de agosto. Voltem aí depois na minha bio, vocês vão ver que tem uma live que eu tô de cabelo todo enrolado pra cima. E foi a primeira live sozinha que eu fiz. Depois disso, gente, nunca mais eu deixei de vir aqui. E me dá um prazer imenso. Porque eu sei que quem tá aqui tá curtindo, tá vibrando. É gostoso ouvir as histórias, é gostoso tudo isso, é muito bom. Tem gente perguntando aqui se eu jogo tarô particular. Minha amada, nesse momento eu não jogo mais o tarô como uma única sessão, porque eu não entendo e não sinto o tarô como uma única sessão. Ele faz parte de um aprendizado, de um despertar. Mas logo mais,
quando o correio colaborar comigo e me entregar os meus originais do meu oráculo da deusa, que vai sair logo mais como um oráculo gratuito para vocês baixarem, que já tem até o botãozinho prontinho lá, eu vou falar um pouco mais sobre oráculo, eu vou ensinar vocês como usarem, eu vou ensinar como vocês consagrarem. Então, continua acompanhando que tem muita coisa legal pra gente fazer juntas aqui ainda. E assim, tô vendo que tem gente que precisava ouvir essa questão de você mudar. Eu saí de algo muito confortável e muito bom, porque, gente, eu tinha cliente de segunda a sexta-feira, trabalhava todos os dias. Era gostoso, eu tava ali, a minha vida ali dentro do meu consultório tava super bacaninha. De repente eu saí daquilo de uma segurança. E assim, a gente sabe, tem gente que não gosta do online, da terapia online. Isso mesmo, gostei. Correio, oráculo de Elô, me entreguem para eu poder disponibilizar isso para vocês, porque tá muito bacana. E voltando aqui, tem muita gente que não gosta, que tem dificuldade, que sente falta do físico mesmo. Tem. Falei, gente, agora? De repente, eu fiz um movimento, eu dei um salto de fé para a vida. Eu me joguei, gente, porque assim, eu sabia fazer uma coisa, só que será que eu sabia fazer essa outra? Com certeza não. E eu simplesmente me atirei, me joguei. Me joguei para fazer live e me joguei para falar assim, para falar pro meu marido, falar assim, vamos fazer esse curso tá sendo produzido, óbvio, não é uma coisa para agora, porque precisa ter toda uma maturidade, precisa ser criado todo um conceito, mas eu precisava vir fazer live, eu precisava voltar a produzir os meus textos pro Insta, de vir aqui e de assim, eu falei, gente, eu vou abrir todo o meu conhecimento, não quero guardar nada comigo, eu quero trazer tudo isso aqui para vocês. Toda essa troca aqui. E ó, pra quem mora em outra cidade, eu só atendia gente daqui de São Paulo. Olha que sem vergonha que eu era. Eu só atendia gente de São Paulo, de Santos, que eu tinha umas clientes que vinham de Santos pra me ver. E quem era de fora? Não tinha essa oportunidade. E agora tem. Porque eu fico imaginando, gente, assim, eu tenho cliente dos Estados Unidos, eu tenho clientes de Portugal, eu tenho clientes assim, do Nordeste, eu tenho gente que é pessoal do Sul, eu tenho de Minas. Olha que coisa fantástica, o quanto abriu. Eu falo que assim, a forma como eu encaro e eu trabalho e eu ensino as pessoas a verem a vida, de repente fez assim, ó, voou. Saiu de um micromundo que era maravilhoso. Ela falou que isso é um lugar lindo. Eu ainda vou fazer um vídeo de lá e vou mostrar pra vocês. Era lindo. E de repente, expandiu. Eu saí de uma zona de conforto. Tive iniciativa, dei a minha cara pra bater. Mas eu vou dizer pra vocês, a positividade. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre tenho certeza que vai dar certo. Não porque eu tenho uma conexão espiritual que estão me dizendo que vai dar certo. Eu não trabalho com a possibilidade de dar errado. Eu brinco isso com meu marido direto com ele. Eu falo assim, não existe essa possibilidade pra mim. Vai dar certo. Vai dar certo. Pra mim não existe a possibilidade de simplesmente aquilo de dar errado. Ah, eu sou positiva demais? Ótimo, sou positiva demais. E quero trazer para você que tá pensando e que tá precisando fazer alguma coisa, faça. Eu não trabalho com negativas. Posso ser muito doida, muito louca, não importa. Eu não trabalho com negativas, gente. Eu faço de coração, de mergulho. Porque eu tô assim, não é que eu estou acreditando, porque vai dar certo. Talvez porque eu já entre com essa crença, então ótimo. Então vamos junto. Vamos junto.
Abraça aqui, eu falo assim, na hora que eu tô dando meu pulo, falo assim, ai, abraça aqui, pula junto aqui nas minhas costas e vamos que vai dar certo. Então, quando eu criei o oráculo e eu pedi pra moça fazer os desenhos, depois eu vou contar toda essa história. Ixi, gente, tem muita história ainda pra contar pra vocês. Pra mim já deu certo, só tô esperando o correio. Tem uma primeira prova, mas eu precisava que ela elaborasse um pouco mais os elementos, porque cada deusa, para ter aquela representatividade, ela precisa ter os elementos corretos. Então ela fez alguma correção de algumas deusas para mim, por isso que ele ainda não tá pronto. Mas assim, para mim já deu certo. Já deu certo, você já vai receber o seu, assim, você vai baixar lá, vai imprimir na sua casa bonitinho e você vai ver que vai dar tudo certo. Então assim, olha que lindo. Eu comecei a fazer minha caminhada depois de ouvir você. Isso mesmo, faça. Faça porque vai dar certo. Faça. Tá com vontade de ligar para aquele rapaz? Liga. Expressa o teu sentimento. Tá com vontade de você falar que aquela pessoa te magoou? Limpa isso do teu coração. Não guarda isso. Tá com vontade de fazer uma coisa muito diferente da tua vida? Porque para colher coisas diferentes, minhas lindas, a gente precisa praticar coisas diferentes. E aí, com essa pandemia, estou eu aqui, 100% agora no online. Corajosamente, eu fechei a minha sala, lá em Alfa, tirei todas as minhas coisas. Alfa Lux continua existindo, a minha mãe continua trabalhando lá com o online dela, então ela grava as lives dela de lá, todos os cursos, ela tá lá. Mas eu fisicamente não estou mais. Eu fiz uma coisa assim que há 6 meses atrás, tem um gato atrás de mim, gente, claro que tem aqui, ó, funcionário. Só ouvindo com essa cara assim de blasé total, né, porque um gato tem cara de blasé, né, gente? E assim, mudou. 6 meses atrás, quando? Quando? Um dia eu vou pegar pra vocês aqui, todo início de ano, eu faço um anuário pessoal e eu vou ensinar vocês a fazerem também, tá? Eu faço um anuário pessoal onde eu também coloco lá quais são as minhas expectativas com relação a esse ano que vai entrar. E eu tinha colocado lá, dentro das minhas expectativas, era que o meu trabalho crescesse. Mas eu não imaginava o que essa minha escrita poderia, na verdade, representar. Porque o que era, talvez, crescer? Era ter ou um grupo maior, ou um segundo grupo de mulheres. Será que era atender mais? Porque eu atendia num horário restrito. Hoje eu não tenho mais esse horário restrito. Olha como mudou. Um pequeno, grande ato. E aí, a gente fecha. Vou fechando aqui, gente, os nossos 2 assuntos do autocuidado. Eu vou continuar a live de hoje, na quinta-feira. Vocês já anotem aí, 20h33, pra gente falar do cuidado que a gente tem que ter com o nosso social e o nosso espiritual. Acho que o espiritual vai render pra caramba, né? Agora aqui, gostei de você. Eu queria muito um ano sabático. Acho que consegui. Olha, gente, essa pandemia, a gente não pode ter o olhar negativo dela. Ela tem o seu lado triste? Tem. Mas ela tem, se a gente conseguir fazer este olhar ser positivo para possibilidades que foram criadas, porque foram muitas possibilidades criadas, a gente vai olhar com uma gratidão ao movimento planetário que foi feito. É ou não é? Sim, Adriana, esse número é especial. Por que 33? Olha o gato, gente, fazendo arte, fala sério. Se vocês vissem o que o Quiquinho tentou fazer, coisas de quem tem gato. Quem tem gato sabe o que eu estou falando. 33, idade de Cristo. Por isso, o 33. Eu sou uma pessoa, como eu já falei, eu gosto muito de coisas ritualísticas.
Eu ritualizo muito das coisas que eu faço. Então, quando eu escolhi, quando eu intuí um horário, era 20h33. Porque 33 tem a representação da idade de Cristo. Assim como a live de domingo, 11:11, é o grande portal 11:11. Aí vocês vão perguntar, mas 12:12 também é portal? Então, nem todas as datas o portal é tão poderoso contra outros que são muito mais, tá? Então, gente, gostaram? Vou terminando aqui para ficar gravada, porque senão não fica gravado. O Instagram, ele derruba e aí a gente perde a live. Mas ele fica gravada também no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não está fazendo parte do meu canal do YouTube, da minha lista VIP e do meu Telegram, gente, vai lá na minha bio. Na minha bio tem o link, é só clicar lá, que daí aparece tudo e tudo bem fácil, tá? Lembrando, vida espiritual também pode ser fácil e agradável. Agora, aqui comigo é com muita profundidade. Gente, eu vou encerrando aqui antes que a live seja derrubada. Uma imensa gratidão para vocês. Marquem aí na agendinha cósmica, quinta-feira, 20h33, autocuidado, continuação da live de hoje. Live 2 falando sobre autocuidado com o nosso social e com vida espiritual. Vai render muito. Venham, participem. Um beijo gigante no coração de todas vocês e a gente se vê na quinta-feira pra gente continuar a live de hoje. Fiquem com Deus, façam parte de todos os meus canais, vamos lá pro meu Telegram, porque assim, lá tem conteúdo diferente, não é a mesma coisa que tá aqui. Gente, beijo!